dia 13 de junho, ocorreu o segundo Fórum Econet sobre a reforma tributária, desta vez com foco no agronegócio. O evento, realizado presencialmente em Curitiba, reuniu mais de 300 participantes ao longo de 10 horas intensas de programação. A edição contou com a presença de 7 palestrantes e uma mesa redonda composta por 3 convidados, oferecendo aos participantes a oportunidade de assistir a palestras de especialistas, participar de debates enriquecedores e aproveitar momentos de networking durante os intervalos. O tema central das discussões foi a reforma tributária e suas implicações para o futuro do agronegócio no Brasil. O fórum proporcionou momentos únicos de aprendizado e troca de conhecimentos. E agora temos o orgulho de disponibilizar este conteúdo tanto para você que não esteve presente no evento, quanto para aqueles que participaram e desejam revisitar as palestras. No vídeo de hoje, você confere como foi a mesa redonda realizada pelos especialistas da Econet, na qual discutiram a reforma tributária e suas particularidades. Sob a mediação de Pedro Costa, o debate contou com a participação de Daniele Falcão, da área fiscal, Juliana Marques, área trabalhista e previdenciária, e Pedro Ivo Fontes, área federal. Acompanhe agora como foi esse bate-papo. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com o Econet 360. Te esperamos lá. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de ver o ambiente cheio, todo mundo preocupado com a reforma tributária. Acredito que tenha muita gente do agronegócio aqui também. Agronegócio este que é um tema multidisciplinar, então abrange várias áreas do conhecimento humano, certo? Nosso foco aqui é no tributário. A gente vai falar sobre reforma tributária. Reforma essa que é aguardada há muitos anos. Será que é a melhor reforma tributária? Muito se fala que é a reforma possível. Temos diversos problemas, uma questão de federalismo envolvida, que afeta essa reforma tributária, então é a reforma possível. A emenda constitucional, ela criou tributos? Não. A emenda constitucional não criou tributos. Não existem tributos ainda criados. O que a emenda constitucional 132 fez foi instituir poderes para a criação dos tributos. Normalmente, os tributos são criados pelos entes federativos. Houve uma inovação na reforma tributária. Agora, uma lei complementar vai dispor sobre a criação de tributos. Então, qual que é o momento que a gente vive? Já há essa emenda à nossa Constituição, de 88, instituindo poderes para que a União, o Congresso Nacional, legisle acerca da reforma tributária, instituindo esses tributos que nós estamos abordando. Para falar sobre esse tema, a gente vai focar na emenda constitucional. Vou chamar meus colegas, subindo ao palco aqui, então, Daniele Falcão. Ela é contadora, analista técnica da área fiscal da Econet e especialista em gestão tributária.
Chamo, por sua vez, Juliana Marques. Ela é da área trabalhista, pessoal. Especializada em Direito do Trabalho. E, por sua vez, por fim, meu xará, Pedro Fontes. Ele é advogado tributarista, especialista em Direito Tributário, redator federal na Econet Editora. Pessoal, a gente vai fazer um debate bem dinâmico, tá? Eles são os debatedores, eu vou mediar esse debate. Bom dia, pessoal. Vou começar com a Juliana. Eu queria que a Juliana contasse para nós o seguinte. Essa reforma tributária ela é bem polêmica, né? Ela é uma reforma tributária que tem uma proposta muito agressiva de mudar os pilares de tributação no nosso país. Nossa tributação ela é fincada em 4 pilares: consumo, patrimônio, renda e salário. E dizem que nossa tributação é muito regressiva. Você pode explicar isso para a gente, Juliana? Claro. Bom dia, pessoal. Então, o que acontece? O nosso ônus tributário, atualmente, ele é repassado para o consumidor final. O que isso significa? Que a gente vai ter o aumento da carga tributária de forma proporcional à medida que a capacidade contributiva, né, diminui. Então, o nosso sistema tributário ele é extremamente regressivo. Vamos aplicar isso num exemplo, né? Vamos comprar um relógio ali de R$1.000, certo? Se eu ganho, né, vamos pensar na carga tributária, R$350. Se eu ganho um salário mínimo, a minha carga tributária sobre esse relógio vai ser de 25%. Mas, se eu ganho 2 vezes o teto da Previdência, a Previdência Social hoje está R$ 7.786,02, 2 vezes esse valor vai dar mais ou menos R$ 15.572. Se eu ganho 2 vezes esse valor, a minha carga tributária vai ser 2,25%. Isso significa dizer que quem ganha menos paga até 10 vezes mais do que quem ganha mais. Então, a reforma tributária tem esse viés de justiça tributária. Nós vamos abordar outros aspectos que também envolvem a justiça tributária, que é fazer quem tem mais capacidade contributiva contribuir mais. Vai ter uma inversão, né, a tendência, pelo menos o projeto, ali, as discussões anteriores à própria reforma, haveria uma inversão entre a tributação do consumo e a tributação da renda. Ou seja, tributar um pouco mais a renda, até mais também o patrimônio, outros aspectos, para diminuir essa regressividade da tributação sobre o consumo. E tudo bem, a questão da regressividade acho que ficou bem clara. Eu queria também entender, Juliana, a proposta de simplificação. Nós temos um manicômio tributário. Alguém discorda? Pode levantar a mão. Não. Então, de fato, temos esse problema tributário no país. É uma legislação muito complicada de se entender e eles dão o nome disso para princípio da conformidade. Pode explicar para a gente, Ju? Então, a diferença, né, gente, é que o manicômio a gente pode fugir da tributação. Não. Então, o que acontece? O nosso sistema tributário ele é um dos mais complexos do mundo. A gente gasta, pessoal, mais ou menos 1.500 horas para apurar e cobrar esses tributos. Então, a intenção, atualmente, é que a gente consiga simplificar isso. Tanto é que a gente tem um ranking, né, nos países do mundo para fazer negócios, o ranking chama Doing Business, e nesse ranking a gente está no último lugar, por conta da complexidade do nosso sistema. Tá. De fato, a gente está... esse ranking que ela citou é o ranking do Banco Mundial, Doing Business. Nós gastamos 1.501 horas por ano para apurar tributo. Então, não é só o problema da obrigação principal, mas da obrigação acessória também. No país, não basta a gente ter uma carga tributária considerada de primeiro mundo, retornos questionáveis que não são de primeiro mundo, mas também somos o país que mais gasta tempo para apurar tributos. Declarações e mais declarações. Qual foi a última? Essa polêmica da medida provisória 1.227. Vocês são do agro, acredito que todos estão antenados, estavam preocupadíssimos com isso. Ela foi, então, rejeitada pelo Pacheco, pelo Senado Federal,
Só que manteve ali uma declaração também, sob pena de multa. Então, veja que a gente tem que prestar muitas declarações sobre pena de multa no Brasil. Saindo um pouco desse aspecto mais econômico, indo agora ao aspecto mais técnico da reforma tributária, eu vou chamar o Pedro aqui para explicar para a gente. No início da reforma tributária, Pedro, muito se falava da não cumulatividade, que a gente tinha que acabar com os tributos cumulativos, que numa cadeia produtiva tinham vários tributos, por exemplo, o IPI, ICMS, o ISS, estou falando da cadeia, não na operação, e o PIS e COFINS, incidente sobre a receita bruta. Então, a proposta inicial, o sonho, quando a gente estava na faculdade, eu ouvia muito isso. Olha, vamos fazer o IVA é muito interessante, porque é uma simplificação, a gente vai transformar vários tributos em um só. Isso aconteceu, Pedro? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Respondendo sua pergunta, não aconteceu exatamente. A gente vai ter, sim, um IVA, porém ele vai ser um IVA dual, né? Ele vai se dividir em dois, como o professor Crepaldi falou antes. Ele vai ser dividido em CBS, é a contribuição sobre bens e serviços de competência da União, então é federal. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados e dos municípios. Tá? Então, a gente vai ter duas pernas, praticamente. Além disso, o imposto seletivo. Pedro, então, não foi um, são três. Eu queria levantar uma seguinte questão, ligada àquele comentário que eu fiz. Mas a gente, então, vai ter dois IVAs, IVA dual, né? A CBS e o IBS, certo? E o que aconteceu com aquela conversa inicial que a gente ia extinguir todos os tributos? Então, a gente vai ter, sim, a extinção de alguns tributos, porém vai se dar ao longo de alguns anos. Tá? De fato, PIS/COFINS vai ser rápido até, a gente vai ter um ano só de convivência. Então, 2026, o IVA, né, começa a valer. Ele vai ser com alíquota teste de 1%, dividido lá 0,1 para o IBS, 0,9 CBS. E, nesse mesmo ano, ainda vão estar vigentes todos os tributos atuais sobre o consumo. Então, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS continuam valendo normalmente. Tá? Somente em 2027, o PIS, COFINS é extinto. Né? O IPI ele não é exatamente extinto, ele vai ter uma redução. A Daniela depois vai falar sobre isso. Né? E o ICMS ele vai levar mais tempo, né? Só vai de fato ser extinto, e o ISS também em 2033. Então, é uma longa jornada ali que, em contraponto à simplificação, né, a gente vai ter um aumento de complexidade, porque a gente vai ter um período longo de convivência do sistema atual para o futuro. Né? Gostei desse termo, convivência. A Dani vai explicar como que isso vai acontecer, mas eu queria direcionar para você a seguinte pergunta. Falar que tributos vão conviver significa que os tributos antigos vão permanecer enquanto os novos vão entrar em vigor. Onde que está a proposta da simplificação? Vai ter uma simplificação com isso, Pedro? Sério? Sim, vai. Apesar, né, de que a gente vai ter esse período de convivência, a gente vai ter, sim, uma simplificação, porque nosso sistema atual ele é realmente muito, muito complexo. Esse apelido de manicômio tributário faz sentido total, porque todo dia a gente tem mudança, né? Então, por exemplo, nosso sistema federativo, a Constituição Federal, atribui competência tributária de cada imposto para um ente. Né? Então, o ISS, por exemplo, que é de competência dos municípios, acaba sendo o pior de todos, porque cada município, e a gente tem mais de 5.500 no Brasil, vai ter uma lei sobre ISS. Então, apesar da gente ter ainda um sistema que vai ser um pouco complexo, e esse período de convivência vai ser terrível, mas a gente vai ter, então, a revogação dessas leis municipais, 5.500, e elas tendem a ser substituídas por uma única lei, que é a lei geral, né, que está lá tramitando no Congresso Nacional, lei geral da CBS, IBS e imposto seletivo. Tá? Então, nesse sentido, sim, a gente vai ter simplificação. Sim, Pedro. Compreendi. A simplificação que o Pedro propõe, pelo que eu entendi, tá? É na questão da uniformidade das normas. Então, essa uniformidade,
uma lei complementar centralizando uma série de normas, principalmente normas gerais, isso vai trazer simplificação, ok? Mas uma provocação não precisa responder, tá? Vai simplificar para o contribuinte ou para o fisco? E isso a gente vai ter que vigiar, né, pessoal? Só estudando a reforma tributária, acompanhando o dia a dia, que a gente vai poder ter uma conclusão sobre isso. Talvez não, mas estudando a gente vai ter uma conclusão fundamentada. Pedro, fala um pouquinho para a gente sobre a não cumulatividade. Tá. Um dos fundamentos básicos do IVA, que é adotado em boa parte dos países do mundo, é o princípio da não cumulatividade. O que quer dizer, basicamente, que o adquirente de um bem ou de um serviço ele pode tomar crédito do imposto pago na etapa anterior para reduzir o valor que ele vai pagar quando ele prestar o serviço dele ou vender o produto dele. Então, esse crédito acaba por reduzir, né, lá na frente o valor da carga tributária dele. E desonera. A intenção desse sistema novo é a desoneração do setor produtivo. Atualmente, a gente tem algumas questões de crédito, tem crédito de ICMS, tem crédito de IPI, tem crédito de PIS/COFINS, porém esse crédito é muito limitado no sistema atual. A gente fala no sistema novo na não cumulatividade plena, onde você vai ter uma base de crédito muito maior e, enfim, a eliminação de resíduo tributário ali de ISS, dentre outras vertentes. Então, também é um ponto positivo da reforma. Agora, essa não cumulatividade também não é totalmente plena, como se imaginaria no início, né? Porque ela tem a vedação do uso e consumo pessoal. Então, aquele bem ou serviço contratado ali pela empresa, ele, se for destinado a uso e consumo pessoal, não vai gerar crédito, como, por exemplo, o plano de saúde. Quem é que, de fato, é o beneficiário do plano de saúde contratado pela empresa? É o trabalhador ou o sócio. Nesse caso, é uma pessoa física, né? Então, a justificativa de esse plano de saúde não gerar crédito é porque haveria uma vantagem indevida para aquele trabalhador em comparação com outro que está contratando por fora. Em vez de ter o plano de saúde empresarial, eu contrato uma pessoa física, eu não vou me creditar de CBS e IBS, né? Enquanto o cara lá da empresa que toma o crédito, ele está sendo desonerado, então para ele é mais vantajoso. E a Constituição veda, né? Não pode haver tratamento diferenciado entre as pessoas físicas. A gente tem que tomar cuidado com o canto da sereia. Sabe o canto da sereia? Vai ter não cumulatividade plena. Mas a gente precisa estudar a lei complementar para saber se isso, de fato, vai encaixar em todos os casos. O Pedro já trouxe um exemplo. Quando o PIS e COFINS se tornou não cumulativo, lá em 2003, né, com a 10.833, 2003, 10.637, 2002, havia uma possibilidade, também tinha um canto da sereia na época, de que tudo ia ser não cumulativo. Permaneceu o PIS e COFINS cumulativo e o não cumulativo. Então, é um ponto que a gente tem que estudar e vigiar. A gente está aqui para estudar e também oferecer, né, propostas para os grupos de trabalho, consultar os nossos parlamentares, principalmente quem tem a força para fazer isso aí, representação, pode fazer a abordagem ao parlamentar para fazer alguma alteração. Obrigado, Pedro. Vou chamar agora a Dani. Oi, Dani. Bom dia. Bom dia, gente. Dani, vamos falar um pouquinho sobre as regras de transição? A gente trouxe um slide aqui, né? Vamos colocar aqui na tela. Queria que você explicasse para a gente. Vamos começar ali, olha, IBS, CBS, vamos seguindo linha a linha, para todo mundo compreender como que vai ser a convivência também dos antigos tributos e dos novos. Tá. Então, iniciando ali pela CBS, a CBS vai entrar no período de teste no ano de 2026, sendo cobrada uma alíquota de 0,9%, e o IBS também entra no período de teste, no entanto, no percentual de 0,1%, totalizando 1% a título lá do IVA dual, CBS mais IBS. No ano de 2026, o percentual arrecadado a título de IBS, ele será direcionado para compor o comitê gestor, que vai ser o comitê responsável por administrar o IBS em âmbito nacional, que vai ser o comitê gestor, que terá uma gestão compartilhada entre estados e municípios.
Posteriormente, no ano de 2027 a 2028, o IBS ele continua em período de teste, que é um período de teste mais vinculado a um período de adaptação, até por conta da particularidade do ICMS, que nós temos mais de 27 UFs, temos 27 UFs e diversas legislações. Então, o IBS ele ainda fica no período de teste, 2027 e 2028, só que o percentual fica ainda 0,1, só que já não é mais direcionado para fomentar o comitê gestor ou o fundo de compensação de benefícios fiscais, que é direcionado para 2026. Então, no ano de 2027, ele já é repassado para os estados e para os municípios, que já é uma adaptação do próprio comitê gestor, dos contribuintes e dos próprios entes em receber esse valor repassado. Em contraponto, a CBS ela já entra em vigência. Então, em 2027, nós já teremos a CBS em 1º de janeiro de 2027 e a extinção do PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS, em 2027, nós não temos mais a figura desses tributos, tendo apenas a CBS. Já o ICMS e o ISS, que vem a ser substituído pelo IBS, nós teremos um período maior de transição, que inicia ali em 2029 a 2032, só que de forma sendo reduzida gradativamente. Então, nós começamos com uma redução de 9 décimos, 8 décimos, 7 décimos, 6 décimos até da sua extinção em 2033. Nos anos de 2029 a 2032, que nós teremos essa redução proporcional do ICMS, nós teremos um aumento gradativo do IBS. Só que o percentual que será aumentado gradativamente do IBS, nós não temos ainda à disposição. Depende de lei complementar, de publicação de lei complementar, para dispor o quanto vai subir gradativamente o IBS e a CBS. Então, saímos do período de teste a partir do ano de 2029 e trabalharemos cumulativamente com IBS, ICMS e ISS. Então, será um período um pouquinho difícil para o contribuinte, porque ele vai trabalhar com todos esses impostos, vinculando o ICMS, que é calculado por dentro, o IBS, que vai ser calculado por fora. Então, toda a parte de custo, formação de preço do contribuinte, também vai ter que ter uma adaptação e uma atenção necessária. Finalizando o IBS, nós entramos... Você conhece o IPI? Pode falar sobre o IS. O IS. O IS, o Imposto Seletivo, que veio conhecido como Imposto do Pecado. Nós vamos falar um pouquinho dele, mas de tarde a Graziella também vai comentar sobre o Imposto Seletivo. O Imposto Seletivo ele veio para incidir sobre produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Ele entra em vigência a partir de 1º de janeiro de 2027. Nós não teremos período de teste para o Imposto Seletivo. Ele já entra em 1º de janeiro de 2027. A ideia é que ele incida realmente sobre os produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. O projeto de lei complementar ele trouxe alguns itens que terão essa tributação. Em 2027, nós teremos alteração também para o IPI. A partir de 1º de janeiro de 2027, o IPI ele vem a ser tributado com alíquota zero. Só para alíquota zero dos produtos que não concorram com a Zona Franca de Manaus. Então, se eu produzo um produto em qualquer outra parte do país, exceto Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, que eu não concorro com essa região, meu produto é tributado a alíquota zero. Se concorrer com essa região, meu produto vai ser tributado de acordo com a alíquota vigente. Para essa adaptação do IPI, nós não teremos período de teste também. Já entra a valer essa alteração a partir de 1º de janeiro de 2027. Tá, a gente vai falar mais especificamente do IPI daqui a pouquinho. Uma pergunta que sempre fazem lá na consultoria, queria que você abrisse um pouco, falando um pouco, se quiser, também da não cumulatividade. Mas sempre perguntam, e o DIFAL? O DIFAL vai acabar? A substituição tributária? Produtos monofásicos? Vai ter isso no IBS, no CBS? Tá. Então, em relação ao diferencial de alíquotas, mais tarde o Gilberto vai falar um pouco mais quanto ao IBS, mas pincelando aqui relacionado ao IBS, o IBS ele vai seguir o princípio do destino. O que se refere ao princípio do destino? Ele implica que toda a arrecadação desse imposto seja direcionada para a UF, para o Estado, para o município onde está sendo consumida a mercadoria, salvo algumas exceções, que não vai se aplicar sempre esse princípio do destino. Ele tem algumas exceções em que o imposto ele pode ser devido para outras localidades. Com o princípio do destino, se eu pensar que o imposto ele vai ser todo arrecadado para a UF, onde eu tenho esse consumo da mercadoria, eu não tenho por que ter o diferencial de alíquotas. O diferencial de alíquotas hoje, quem trabalha na área fiscal sabe que nós temos o diferencial de alíquotas quando de uma operação interestadual destinada a um contribuinte do ICMS, quando de uma operação interestadual destinada a um não contribuinte, de uma alteração que nós tivemos para uma emenda constitucional em 2015. Então, tem o diferencial de alíquotas tanto na operação destinada a contribuinte quanto a não contribuinte, precisando observar lá as regras de quem é o responsável pelo recolhimento do imposto quando de um contribuinte.
E com o princípio do destino, não há o que se falar em diferencial de alíquota se a arrecadação implica toda para o UF de consumo dessa mercadoria. Então, quando da existência ainda do ICMS até 2032, permanecemos com essa figura, a partir de 2033, que nós teremos apenas a figura do IBS, acaba-se o que falar no DIFAL, diferencial de alíquota, DIFAL, DIFALE, como o pessoal costuma chamar. Vai ter uma simplificação, então. Vai ter uma simplificação. É. Bem como a substituição tributária. Mas vai acabar ou vai ser alguma coisa diferente? Então, na substituição tributária, também falando um pouquinho hoje do cenário atual, nós temos 3 modalidades de substituição tributária. Certo. Substituição tributária subsequente, concomitante e antecedente. A subsequente, que acaba sendo mais comum, acaba fazendo esse recolhimento do imposto, seja através da utilização do MVA ou IVA, que São Paulo, por exemplo, acaba chamando de IVA, ou por pauta fiscal, por multiplicador, que alguns estados utilizam multiplicador. A substituição tributária, na modalidade que nós conhecemos, que nós trabalhamos atualmente, ela vai acabar acabando o ICMS. A emenda constitucional ela trouxe uma atribuição de responsabilidade. Então, quando ele fala lá do IBS, ele tem o parágrafo 3º do artigo 156A, o parágrafo 5º, um desses 2 parágrafos, que ele acaba trazendo que pode ser atribuído a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do imposto. Mas essa atribuição de responsabilidade pelo recolhimento do imposto não é bem a substituição tributária da forma que nós conhecemos e trabalhamos atualmente. Ufa. Quem lida com ICMS deve estar um pouco feliz com isso, né? O ICMS, sem dúvida... Não, o professor Gilberto falou que não. Então, eles vão explicar depois. Nem tanto, né? Tá. É porque o ICMS ele é o tributo mais complexo do país, sem sombra de dúvida. Quem lida com o ICMS, lida com o ICMS, né? Porque ele restringe toda a dedicação do profissional. Pode lidar com outro tributo ali concomitantemente, mas quem decide especializar em ICMS fica ali mesmo. Né? Pega um IPI aqui, acolá, né? Pedro, sai um pouco desse manicômio. Esse aqui é mais manicômio ainda do que o manicômio tributário. Obrigado, Dani. Pedro, não cumulatividade. Lembra que falavam das alíquotas? Olha, lá no início falavam, olha, vai ser por volta de 20 e poucos. Aí depois foi subindo essa alíquota e a gente ficou careca de ver, né? Estou até ficando careca de ver que eles falaram que a alíquota era 27,5. 27, 27,5. Alguns já falam que essa alíquota já extrapolou. É isso mesmo? Por que isso acontece? Acredito que tenha relação com benefícios, com regimes especiais. Explica para a gente. Perfeito. A alíquota, na verdade, agora informada como a que se espera, depois que foi apresentado o PLP 68/2024, é o projeto de lei que vai regulamentar a reforma, está lá no Congresso. O Ministério da Fazenda especula 26,5. Mas eu não acredito nessa alíquota de forma alguma. E aí os benefícios são os grandes culpados por isso daí. Explicando só primeiro o porquê disso, né? A gente sabe que o IVA ele vai ter uma base muito ampla. Vai pegar serviço, vai pegar venda de produto, vai pegar locação, vai pegar tudo, né? Então, quando a gente coloca uma exceção à regra, a gente diz determinado setor vai ter alíquota zero, vai ter redução de 60%, vai ter qualquer tipo de vantagem, isso acaba elevando a alíquota geral para quem não está dentro do benefício, tá? Então... Dá um exemplo para a gente. Então, vamos supor, a gente vai sair daqui e vamos almoçar, né? E aí a gente vai comer, todo mundo, beber, vai chegar a conta, mas chega lá, sei lá, na entrada do restaurante tem uma norma, quem é careca não paga. Tá de sacanagem, né? Brincando com você. Isso é preconceito. Mas, sei lá, e também dá um benefício para a Dani, de não incidência. Quem está muito bem vestida, está elegante, nada contra. Isso é verdade, isso é verdade. Criar uma situação aqui, tá? Não paga também. Então, isso vai elevar o valor que eu e a Ju vamos pagar, porque vocês não estão pagando, então a gente vai pagar, alguém tem que pagar a conta. Qual é a conta que a gente está falando aqui dos tributos? É a conta do SUS, a conta do Serviço de Educação, Segurança Pública. O governo precisa pagar essa conta. Quem paga é a gente, né? Na verdade. Então, essas exceções que a gente tem demais aqui no Brasil, cada setor procura ali a sua exceção, sua vantagem para chamar de sua, né?
E, enfim, o agronegócio, inclusive, é um setor que, por ser tão importante, tão relevante, ele tem algumas exceções, né? Eu vi ali que o pessoal vai falar bastante sobre isso. E, enfim... Tem benefício de 100%, benefício de 60%, Isso. 30% que foi um ajuste ali no final, né? Esse é para a gente, né? Para o pessoal de serviço, desde que seja uma... Tem Serviço registro de no órgão natureza competente. Intelectual, literária, artística, Isso. né? Serviços São profissionais. isso, advogados, contadores, entre outros, que sejam sujeitos à fiscalização de conselho de classe, vão ter a alíquota reduzida em 30%. Né? Então não é para todo mundo do setor de serviço. Não. Porque essa reforma tributária, né, uma das críticas muito fortes, até o professor Crepaldi disse com muita propriedade, vai ser o impacto no setor de serviços. A Sim. questão polêmica, digamos, uma das, né? Polêmicas. Aí, só para Fica à complementar, vontade. por exemplo, no PLP 68, a cesta básica, que todo mundo aqui do agro já deve estar de olho nisso, né? Ela não contemplou, por exemplo, nenhum tipo de proteína animal. Não tem carne de boi, não tem carne de peixe, de frango, nem de porco, nada. Não tem. É justo não ter? E o acesso para a população mais pobre a esse tipo de proteína que é importante, né? Então, eu vejo que no Congresso eles vão votar para colocar lá a proteína. Se essa proteína ela passa também a ter um benefício de alíquota zero, a tendência é que a expectativa de 26,5% já vai lá para 28%, vamos supor. A alíquota final, eu estou realmente esperando na casa dos 30%, a alíquota geral, né? Isso é complicado para o agro, porque você falou da carne, então quer dizer que o pobre não vai comer carne, ou não vai conseguir pagar, né, muitas vezes, para isso. E a gente vê que o agro é um setor fundamental para a nossa economia. O agro ele está diretamente ligado com a dignidade da pessoa humana, a capacidade da pessoa se sustentar. Então, uma vez que o projeto tem essa pretensão de tirar a carne ou tirar outro bem essencial da cesta básica, isso é contra, inclusive, a justiça tributária. Que é um dos princípios fundamentais ali do direito tributário e da reforma. Da reforma. Mas, beleza. Só para complementar, porque eu não falei de cashback. Tem um cashback também. Cashback é importante e também tem a redução de 60%, tá? A carne não entrou no 100%, que é a cesta básica nacional, mas entrou na cesta básica estendida, que eles chamam, que seria uma redução de 60% para os alimentos destinados ao consumo humano. Então, se a carne não está na cesta básica, ele está dentro dos alimentos destinados ao consumo humano, tem uma redução de 60% na alíquota geral, tá? E a gente ainda tem o cashback. O cashback ele vai ser um sistema que vai devolver uma parte do tributo pago na aquisição ali de determinados produtos, né? Inicialmente tem botijão de gás e energia elétrica, lá no texto da emenda constitucional, né? Mas, então, para quem é considerado família de baixa renda, e aí a emenda constitucional não diz qual é a família de baixa renda, né? Vai haver essa devolução. A gente tem que aguardar a regulamentação para ver exatamente como vai ser. Então, é uma forma deles tentarem remediar esse problema da justiça tributária, tá? Perfeito, perfeito. Cashback, então, obrigatório ter energia elétrica e gás, botijão de gás. E a lei complementar vai dispor ainda sobre outros itens. Perfeita explicação. Vamos, então, aqui... Eu quero conversar com a Juliana. Juliana, da área trabalhista, veio aqui tentar contar para a gente alguma coisa sobre a área trabalhista também. Ela não vai falar sobre a parte tributária somente. Tem algum impacto na área trabalhista? Pessoal que lida com folha de pagamento, por exemplo. Então, complementando o que o Pedro falou ali da não cumulatividade, né? As empresas elas não vão poder se creditar do CBS, do IBS sobre a folha de pagamento, mas elas vão poder se creditar de prestação de serviços. E o que vai ocasionar ali na nossa empresa, né? Na área trabalhista? A crescente pejotização. O que é pejotização? Pode explicar um pouco? A pejotização é o seguinte, o que nós temos hoje? Como que é a prestação de serviços, né? A gente tem que ter o vínculo empregatício. Quais são os requisitos para isso? Está lá no artigo 3º da CLT. Onerosidade, subordinação, pessoalidade, trabalho não eventual. Então, essas são as regras. Se a empresa ela segue o que consta na CLT, eu tenho menos chance de uma reclamatória trabalhista, uma fiscalização e tudo mais.
Quando as empresas começarem a tomar crédito de prestação de serviços de outras empresas, elas vão optar por transformar, deixar de ter o vínculo e começar a contratar PJs. E aí a gente tem, talvez, benefícios fiscais, benefícios tributários, mas e o risco trabalhista? O que vai acontecer? A empresa vai ter que analisar, né? Se ela vai ter maior... se compensa pagar tudo depois de uma reclamatória trabalhista, se a multa da fiscalização compensa a parte tributária. Então, é uma análise que a empresa vai ter que fazer depois. Tá, a reforma tributária não tem um reflexo direto, né? Então, é um reflexo indireto da reforma tributária, também na área trabalhista. Lá na emenda constitucional tinha uma disposição, né, que tinha que ter lei complementar num determinado período para poder... Exatamente. Lá na emenda constitucional 132 de 2023, a gente fala lá no artigo 18, inciso 3º, que a gente vai precisar de uma lei complementar para alterar a folha de pagamento. Mas o que vai ser essa alteração, né? Especula-se que vai ser alguma coisa relacionada à desoneração da folha de pagamento. Hoje a gente tem essa novela, né? Revoga, volta... Fechei a folha, vou ter que retificar. Recolhi, vou ter que pedir... Põe o casaco, tira o casaco. Exatamente. Né? Parece então, Curitiba, num dia. Num dia só. Então, essa novela. A gente não sabe o que vai acontecer agora. A gente tem está encerrando a suspensão de 60 dias, né? A competência de junho, a gente não sabe se vamos poder continuar a ser desonerado ou não, o que vai acontecer. Mas supõe-se, será que a gente vai ter uma reoneração da folha? Será que a gente vai ter uma reoneração proporcional? Será que nós vamos aumentar a alíquota da desoneração sobre a alíquota ali sobre a receita bruta da empresa? Porque o que é a desoneração, né? Sou eu substituir o meu recolhimento sobre a folha de pagamento, que hoje é 20% patronal, por uma alíquota sobre a minha receita bruta. Pode ser de 1,5%, de 4,5%, como o pessoal da construção civil. Então, o que vai ser? Será que a gente vai aumentar isso? Pedro? Eu queria fazer uma pergunta para você, Ju. É porque eu sou também palestrante, né, na Econet Educacional e faço lá com o pessoal o curso da reforma tributária e sempre me perguntam, e, enfim, eu acho importante a gente trazer essa questão aqui também. Quando a Dani falou na mudança do ICMS, né, que agora vai ser para o destino, ele vai ser, o valor do ICMS vai ser recolhido no local onde o produto estiver sendo consumido. Então, aqueles benefícios que existem hoje de ICMS para atrair as empresas para determinado estado vão acabar. E isso, consequentemente, com certeza, vai causar uma reorganização, vamos dizer, de logística. As empresas devem acabar mudando de localização. Eu não preciso mais estar nesse estado, não existe mais benefício para mim. Eu agora vou ficar no estado que, para mim, é mais interessante, porque é mais vantajoso mesmo para a minha operação. Minha operação vai ser mais barata, mais fácil. Então, eu vou me mudar. E isso tem impacto na área trabalhista, não tem? Tem. Agora, sim, a gente pode pensar em 2 impactos, que seria o PDV, né, o Programa de Demissão Voluntária, que a empresa pode acabar se utilizando disso para poder ir para o local de destino. Que o programa de demissão voluntária, pessoal, ele é um acordo, né, praticamente, entre as empresas e só não vai ter a multa ali do FGTS, porque o empregado também está concordando, não é uma dispensa involuntária. E o que pode acontecer, que é o que eu vejo com mais certeza, é a transferência dos colaboradores, porque quando eu tenho a extinção do estabelecimento, eu não preciso do consentimento do empregado para ser transferido. Está lá no artigo 469, parágrafo 2º da CLT. Então, eu vou ter a extinção do meu estabelecimento na origem, e a transferência dos demais lá para o destino. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, quiser passar um bloquinho aí para a gente responder, tá? Sobre a emenda constitucional, tá? Os nossos próximos palestrantes vão abordar mais especificamente cada tributo, mas fiquem à vontade, tá? Se quiser fazer alguma perguntinha. Dani, de novo. Dani manja muito, hein, Dani? Vamos lá. Explica para a gente um pouco desse IPI, dessa Zona Franca de Manaus. Jurava que ia acabar, né? Tinha uma questão da CID envolvendo ali. Explica para a gente essa historinha. Tá, então só falando rapidinho da Zona Franca de Manaus, porque nós dependemos de lei complementar ainda para ter maiores disposições. Em relação à Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, ela é uma região bem beneficiada. Ela possui diversos benefícios fiscais, atualmente vinculado ao ICMS, PIS, COFINS, bem como ao IPI. A Zona Franca de Manaus ela vai permanecer. A ideia é que sejam adaptados novos para esses impostos
uma situação vinculada aos benefícios fiscais. Então, eles vão manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Ainda que a gente vai ter essa alteração de tributos em relação à substituição do ICMS e ISS pelo IBS, a extinção do PIS e da COFINS pela CBS, nós teremos ainda o diferencial competitivo pela Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Então, permanece o diferencial competitivo, só que a forma que vai funcionar é que depende de lei complementar. Em relação ao IPI, que quando da transição eu comentei que o IPI ele vai ser tributado alíquota zero. Quando ainda da PEC 45 de 2019, a ideia inicial era que o IPI fosse extinto. Então, era para o IPI ser extinto, a gente não trabalhar mais com o IPI. Só que a condição proposta lá para o Senado, na época, foi a criação da CID Zona Franca de Manaus. Então, o IPI seria extinto desde que fosse criada a CID Zona Franca de Manaus. Acontece que, quando a PEC voltou lá para a Câmara dos Deputados, eles não aceitaram a criação da CID Zona Franca. E, por não aceitar a CID Zona Franca, o IPI ele permanece vigente. Então, o IPI que era para ser extinto permanece. Só que permanece como? Com algumas adaptações. A adaptação é que, se eu produzo um produto que é também produzido na área da Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, esse produto ele vai ser tributado. Então, um exemplo prático. Na Zona Franca de Manaus, nós temos a fábrica da Samsung. Lá tem a Samsung fabrica celular. Se eu tenho uma indústria aqui no Paraná que também fabrica celular, essa indústria aqui no Paraná vai ser tributada pelo IPI, de acordo com a alíquota vigente para esse produto. Por quê? Porque está concorrendo diretamente com a Zona Franca de Manaus. Agora, se eu sou uma indústria aqui no Paraná que eu fabrico copo plástico, e lá na Zona Franca de Manaus não tem nenhuma indústria que fabrica copo plástico, aí eu não estou concorrendo diretamente com a Zona Franca de Manaus. E por não estar concorrendo com a Zona Franca de Manaus, a alíquota do meu produto será tributado alíquota zero. Então, é tributado, sim, só que alíquota zero. Então, o que eu preciso observar é se eu concorro ou não com a Zona Franca de Manaus. Como é que eu vou saber se eu concorro ou não? É para a União divulgar uma listagem de quais são os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio. Assim, cada contribuinte vai conseguir verificar se ele está concorrendo ou não com essa área para fins de tributação, com alíquota vigente ou com alíquota zero. Muito bem. Então, o IPI não vai acabar, né? Só quando tiver o mesmo produto lá na Zona Franca de Manaus que ele vai ter tributação. E o imposto do pecado? Então agora a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar desse imposto, que ele é polêmico, né? Ele tem muita questão ideológica envolvida com ele, não vamos entrar nisso aqui, mas a Dani vai explicar, eu vou colocar o slide na tela, tá? Beleza. Tá. Eu trouxe uma imagem aqui para ficar mais fácil a visualização do que é o regime monofásico, do que nós temos como monofásico. O imposto seletivo, ainda da PEC 45 de 2019, ele ficou conhecido na mídia como imposto do pecado. Por que o imposto do pecado? Porque ele vai incidir sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nós tivemos, na época, no ano passado, ainda uma recomendação da Anvisa, foi a recomendação 11 de 2023, recomendando alimentos ultraprocessados para que tenham a tributação do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele não vai incidir cumulativamente com o IPI, então essa é uma novidade. Quando do IPI não temos imposto seletivo, quando do imposto seletivo não tem qualquer incidência do IPI. Imposto seletivo, imposto esse calculado por fora, mas que integra a base de cálculo dos demais impostos. Então, vai integrar a base de cálculo do ICMS, do ISS, vai integrar a base de cálculo da CBS, porque o imposto seletivo ele entra em 1º de janeiro de 2027. Quando ele entrar, nós não teremos mais PIS e COFINS, teremos a CBS, então vai compor base de cálculo da CBS, e esse imposto seletivo ele tem o caráter de ser um imposto monofásico. O que é um imposto monofásico? É um imposto que ele incide uma única vez na cadeia comercial. Em âmbito estadual, o que para a gente trabalha com ICMS, o que veio como monofásico foi só os combustíveis no ano de 2023, no ano passado. Então, para quem trabalha com ICMS de monofásico, nós temos apenas alguns combustíveis que vieram através de uma lei complementar a 192 de 2022. Então, o regime monofásico é: o primeiro da cadeia recolhe o imposto sobre todas as saídas. Independente de eu realizar uma operação interna, uma operação interestadual posteriormente, com esse produto, ninguém mais faz o recolhimento.
E o regime monofásico ele vem desse caráter monofásico, que pode ser tributado tanto com a alíquota de REN quanto com a alíquota de valorem, que é a alíquota ou em valores reais ou em percentual. E por ele ter essa característica de imposto monofásico, não há o que se falar em crédito. Então, ele não vai seguir a não cumulatividade, como o IBS, como a CBS, que segue a não cumulatividade plena, salvo se for itens de uso pessoal, considerado uso pessoal. Já para o imposto seletivo, nós não teremos a disposição de crédito do imposto. Então, quem compra com imposto seletivo não se credita. Mas por que ele não se credita? Porque ele não vai pagar na saída subsequente. Uma vez que ele não paga na saída subsequente, não há o que se falar em crédito do imposto. Vamos agora só abrir, a gente vai acelerar um pouquinho no final, algumas questões mais pontuais, tá? E aí a gente abre para perguntas, bem rapidinho, porque o nosso tempo também ele é exíguo, né? Pedro, eu queria que você falasse para a gente o Simples Nacional. O Simples Nacional vai acabar, vai mudar, vai ser menos competitivo? Tá. O Simples Nacional não vai acabar, mas ele também vai perder, sim, um pouco ali do diferencial competitivo, né, que ele tem atualmente. Vamos analisar. Por quê? A emenda constitucional ela diz que o optante pelo Simples ele vai poder optar em apurar CBS e IBS por dentro do Simples ou por fora do Simples. Qual é o impacto disso? Primeiro, se ele optar em apurar por dentro, ele vai, enfim, manter a mesma carga tributária que ele tem atualmente, que é uma carga baixa, certo? Mas ele não vai ter direito a crédito e ele vai perder a competitividade quando a gente vai comparar o crédito de PIS/COFINS, por exemplo. O crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo, né? Então, eu sou empresa do lucro real que tenho lá o regime não cumulativo. Vou adquirir uma mercadoria. Seja o meu fornecedor do Simples, do lucro presumido, do lucro real, o meu crédito é sempre o mesmo, é a minha alíquota básica. Vai ser 9,25 o meu crédito. Independente de quanto você pagou. Você pagou 1%, não importa, meu crédito é 9,25, tá? O pessoal, inclusive, costuma confundir muito isso, mas a regra é desse jeito que eu estou explicando. E aí, no sistema novo, se eu estou apurando CBS e IBS por dentro, eu vou transferir para o meu adquirente somente aquele valor que eu paguei. Não é mais o 26,5, vamos dizer, que é a alíquota que deve vir por aí. Né? Vai ser. Entendi, Pedro. Pode falar. Só para ver se eu entendi direito. Quando eu tomo crédito de quem está totalmente dentro do Simples Nacional, eu tomo menos crédito. Perfeito. Quando eu estou fora, então o Simples vai poder ter crédito fora. Isso. Quem toma crédito do Simples que saiu, né, com o IBS e a CBS vai poder tomar mais crédito. Com isso, então, o Simples ele fica mais atraente fora, não é mesmo? Exato. Então, o cara que escolhe, né, a empresa lá do Simples que escolhe apurar por fora, ele vai ter crédito na entrada, ele vai ter uma carga tributária mais alta, mas ele vai transferir um valor maior de crédito para o adquirente dele, deixando ele em pé de igualdade com os outros. Mas é que tá, o Simples não tem que ter pé de igualdade, ele tem que ter vantagem. A emenda, a Constituição Federal, ela garante tratamento diferenciado e benéfico ao Simples. E não está sendo respeitado nesse cenário. Muito bom. Agora, a gente já está chegando no finalzinho, tá? A gente vai abrir um pequeno espaço para perguntas, não vai dar para responder todos, acredito. Mas eu queria pontualmente, tá? A reforma tributária ela não lidou somente com tributação do consumo. Teve também a tributação sobre o patrimônio. Temos aí 2 tributos, né, envolvidos, o ITCMD e o IPVA. Fala para a gente do ITCMD, Dani, por favor. Tá, então, em relação ao ITCMD, que é o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, incide sobre a doação e transmissão causas mortes. Em relação ao ITCMD, 3, na verdade, alterações bem relevantes foi em relação a trazer que o ITCMD obrigatoriamente tem que ser tributado com alíquota progressiva. Lembrando que a alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Então, o que nós temos de alíquota máxima é de 8%. Então, de acordo com o valor da doação do bem transmitido, ele precisa ser tributado com alíquota progressiva. A alíquota progressiva não é uma novidade para algumas UFs. Nós temos 27, dessas 27, 17 já trabalham com alíquota progressiva. Mas, por exemplo, o estado do Paraná, que tem uma alíquota fixa,
do ITCMD já vai ser uma novidade para o Paraná. Rio de Janeiro, que é um estado que eu acabo acompanhando na consultoria, já não é uma novidade, que nós trabalhamos com a alíquota progressiva que chega até 8%, que é o limite máximo. Agora, isso torna-se obrigatório. Uma outra alteração bem relevante é em relação ao local que é devido o imposto, no caso lá de transmissão do inventário, de processamento do inventário. Anteriormente, a redação que nós tínhamos na Constituição era que o ITCMD, o valor do imposto, era devido no local onde estava processando o inventário, e isso virava um planejamento tributário. Por quê? Porque quando de um falecimento eu vou escolher um estado que tem uma alíquota menor e eu vou pagar um imposto menor. Agora o imposto ele passa a ser devido onde era domiciliado de cujos. Então, independente do estado que eu realize o processamento do inventário, o imposto ele passa a ser devido onde era domiciliado de cujos. Então, isso já acaba um pouquinho com esse planejamento tributário que nós tínhamos. E, por fim, em relação a uma alteração do ITCMD no ano de 2022, nós tivemos uma decisão do STF, que foi um tema de repercussão geral 825, que ele trouxe contra a disposição que não pode incidir o ITCMD de herança ou doação oriundas do exterior. E, por conta disso, nós tivemos essa inconstitucionalidade, foi declarado inconstitucional a cobrança sem publicação de lei complementar. Os estados ficaram vedados a realizar essa cobrança, só que nós já temos o projeto de lei 108 de 2024, que ele vem regulamentar o comitê gestor, regulamenta o ITCMD, bem como o ITBI, que não foi tratado na emenda constitucional, mas ele trouxe algumas coisas quanto ao ITBI, ele já está regulamentando e trazendo o local em que é devido o imposto quando de uma herança ou de uma doação que foi oriundas do exterior. Então, vai ter cobrança, porque nós já temos um projeto de lei complementar, trazendo até para colocar o devido imposto nessa situação. Então, apesar de já estar na Constituição, ainda depende de regulamentação. Depende de lei complementar. Compreendi. Então, são 3 mudanças no ITCMD. Para quem faz a holding rural, é muito importante observar. Para encerrar e a gente abrir para pergunta, agronegócio tem a ver com meio ambiente. A gente não falou de meio ambiente. Eu sei que tem um princípio de defesa do meio ambiente. Pode falar para a gente rapidamente? Eu queria que você falasse também sobre o IPVA, por favor. Certo. Gente, dentro da reforma tributária, a gente vai ter o princípio da defesa do meio ambiente, que é um dos principais pontos da reforma. Só que, se a gente for observar, ele trata mais de uma compensação. Por quê? De um lado, a gente vai ter uma defesa extrema ali do meio ambiente, com criação de um regime fiscal favorecido para os modelos de veículos ali híbridos e elétricos, né, dependendo da emissão do carbono. Mas, por outro lado, a gente não tem aplicação de imposto seletivo sobre os defensivos agrícolas e também a gente vai ter um limite para aplicação sobre a extração do minério e do petróleo. Além disso, né, como o Pedro disse, com relação ao IPVA, a gente vai ter uma alíquota diferenciada conforme o impacto ambiental, e, a depender da atividade, né, não vai ter incidência desse imposto. O IPVA é uma discussão muito grande, né, até ideológica. Olha, tem carro, pobre paga, mas... E o iate? Então, ela veio corrigir essas distorções, deixando também muita gente de fora, né? Pessoal, agradeço. Esse foi um pequeno debate acerca da matéria. O tema é muito extenso, dá para a gente ficar o dia inteiro falando, como a gente vai ficar, né? Não nós aqui. Mas foi muito bom, acho que deu para esclarecer bem, né, os pontos principais da emenda constitucional. E aí os palestrantes à tarde vão entrar um pouco mais a fundo na matéria. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com o Econet 360. Te esperamos lá.
Pedro, conta pra gente o que esperar da reforma tributária no agronegócio. Vamos ter que estudar bastante as leis complementares que agora estão sendo elaboradas pelo Congresso Nacional. Ainda estamos em fase de elaboração, não tem nada concreto a não ser a emenda constitucional. A emenda constitucional que já está sendo debatida há algum tempo. Um desafio vai ser aprender novos tributos, a gente vai ter que aprender a CBS, o IBS e o IS, e, ao mesmo tempo, apurar os antigos tributos. O maior desafio, então, é a gente aprender essa nova forma tributária, esse novo sistema tributário. Sim, porque envolve muitas coisas também, né? Muitas áreas foram envolvidas. Sim, impacta todas as áreas, né? Aqui a gente fala do agronegócio, que é um motor propulsor da nossa economia. É um setor que vai ter uma série de benefícios, mas esses benefícios muitas vezes também não atenderão, como é hoje, os produtores rurais. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação, Pedro. É isso. Obrigado. Obrigadão. Pedro, considerando o impacto da reforma no agro, né, o que você considera dos efeitos positivos e negativos no agronegócio? Então, Mari, se a gente for ver, a gente tem atualmente uma cesta básica de alimentos que ela já é parcialmente desonerada. Na verdade, a cesta básica ainda tem um resíduo tributário. A gente tem ali ISS, em alguns estados, a depender do alimento, né? Ele não tem o benefício do ICMS ou tem um benefício parcial. Agora, com a reforma tributária, a cesta básica nacional de alimentos, essa vai ser totalmente desonerada, tá? Zero. Porém, alguns alimentos que eu considero importantes não entraram, por exemplo, no PLP 68/2024, que é o projeto de lei que está em tramitação lá no Congresso, tá? Então, nesse PLP, por exemplo, não entrou a carne, tá? Carne de boi, carne de frango, de peixe, suína, não foi contemplada. Porém, eles têm uma redução ainda, que a gente chama de cesta básica estendida, né? Que ele tem uma redução de 60% da alíquota geral. Então, ele vai ser tributado ainda, mas não vai ser com a carga cheia, né? Então, é um benefício que ainda é aplicado ao agronegócio, porém, poderia ser melhor. Então, esse ponto ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. E é isso. De nada. Ju, conta pra gente, como que na reforma tributária a parte previdenciária do produtor rural é afetada? No momento, Mari, ainda não vai ter nada alterando, né? Não vai ser afetado. Inclusive, a gente supõe que não vai afetar tanto o produtor rural. Por quê? Nós já temos na área previdenciária um regime de substituição, que antes era chamado de fundo rural, que já é benéfico para o produtor rural. Então, por exemplo, o produtor rural, em regra, ele recolhe sobre a comercialização da produção rural. Caso ele tenha empregados e for mais benéfico para ele, ele pode recolher sobre a folha de pagamento. Então, ele já tem esse regime de substituição. A gente não sabe se isso vai alterar alguma coisa para o agro. Então, no momento, na área previdenciária, a gente sabe que vai vir uma reforma da folha de pagamento, mas me parece que será mais no âmbito das empresas em geral e não para o produtor rural. Vamos aguardar. Bom. Vamos aguardar, então. Sim. Muito obrigada, Ju. Nada. Dani, levando em conta o contexto da reforma tributária no agro, conta pra gente alguns pontos positivos. Tá, então, uma novidade que veio com a Emenda Constitucional 132 de 2023 é para os produtores rurais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Se esses produtores rurais tiverem faturamento inferior a 3.600.000, eles podem optar por ser contribuinte da CBS e do IBS. E saiu um estudo que cerca de 95% dos produtores rurais no país, eles têm até esse faturamento. Então, um produtor rural que tem um faturamento até 3.600.000, ele pode optar. Então, por minha opção, eu quero ou não ser contribuinte da CBS e do IBS. E se ele optar por não ser contribuinte, ele simplesmente fica dispensado desse recolhimento do imposto. Muito bom. E quem compra do produtor rural que optou por não ser contribuinte, ainda tem direito a um crédito presumido. Legal. Então, dá mais autonomia para esse produtor. Sim, isso mesmo. E uma outra situação é em relação ao IPVA. Nós temos agora com o IPVA uma incidência grande desse tributo, visando a justiça tributária realmente, onde barcos, aviões, eles terão a incidência do IPVA.
Só que, ao mesmo tempo, para não afetar o setor do agronegócio, os aviões que são utilizados no setor agrícola, que tenham um profissional capacitado e habilitado para essa execução, eles não são onerados pelo IPVA, então fica fora do campo de incidência. O mesmo relacionado a um trator agrícola, que é utilizado no setor do agro. Esse ficou fora do campo de incidência do IPVA. Então, nós temos diversos benefícios para esse setor, ele vai ser bem beneficiado. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, Dani. Obrigada. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo que preparamos especialmente para você. Diz pra gente aqui nos comentários o que achou desse conteúdo e o que está achando da reforma tributária até agora. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando publicarmos os outros vídeos do Fórum, além dos vídeos que publicamos por aqui todos os dias. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com o Econet 360. Te esperamos lá!